Muito bem, shalom a todos. Boker Tov Lekulan, que significa bom dia para todos e que a paz de Yeshua HaMashiach esteja com todos vocês. Meu nome é Alberto, esse canal aqui é o canal Israel, como Alberto Bazarello e a Bíblia e a cultura judaica. Todos sejam bem-vindos. Esse é o primeiro vídeo do canal, então merece um like, né? Merece? Se merece? Então deixa o teu like, até porque o assunto hoje está para lá de especial. Conhecimento profundo, conhecimento histórico, teológico, cultural, cultura judaica, conhecimento judaico. A temática desse vídeo é o seguinte: muitos cristãos deixaram de guardar o sábado por causa de ensinamentos de teólogos tendenciosos que querem colocar de lado toda a essência judaica da Bíblia e ensinando as pessoas de forma errada, usando a língua grega, sem saber teologicamente de onde se originou os gregos. Então, nesse vídeo, eu quero revelar para vocês de onde se originou os gregos e o porquê que os judeus são proibidos de estudar a língua grega, porque a língua grega é uma língua profana e os gregos eram contra a guarda do Shabat, eram contra a Torá, era contra os mandamentos, era contra a Bíblia. Tudo isso vou passar para vocês, baseando-me na carta do Rabino Shaul Hashanim, que é o apóstolo Paulo, Perek, de número 2, e o versículo que é o Passuk, de número 16. Pessoal, estamos iniciando esse canal aqui, olha só, eu estou em viagem, estou no Paraná, e estou de aluguel, pessoal. O aluguel aqui é meio puxado, aluguel R$ 1.450, e inclusive eu pedi internet hoje, porque a internet aqui é péssima, a internet aqui é muito ruim para gravar vídeos, e então eu peço a colaboração de vocês. O seguinte, olha só, eu tenho um livro digital, o livro é Analisando os Evangelhos com as lentes límpidas da cultura judaica, da Bíblia e da Torá. Ou seja, é um livro digital repleto de sabedoria. Você vai conhecer a origem do cristianismo judaico, da época de Jesus. Enfim, tem tanta coisa boa que é um livro digital que você pode ler no tablet, você pode ler no computador, você pode ler no celular, mas eu aconselho a você ler no tablet ou no computador ou no notebook, que fica melhor para você fazer aí a sua leitura, e você pode imprimir também, que é muito fácil imprimir. Muitas pessoas adquiriram esse livro e gostaram desse livro. Levei alguns anos para escrever, fora outros livros que eu tenho. Você pode fazer uma oferta de R$ 20 e me ajudar a continuar, não só nesse canal, mas também no ministério de levar a palavra do Eterno, ok? Dado o recado, vamos então para o primeiro vídeo desse canal. E o primeiro vídeo está muito bom. Olha só o tema desse vídeo. Muitos cristãos deixaram de guardar o sábado por causa da filosofia e a cultura grega e romana em Colossenses. Eu costumo dizer que o apóstolo Paulo é um apóstolo muito injustiçado por muitos teólogos, pastores e pregadores que ensinam totalmente errado, de forma equívoca, sobre o apóstolo Paulo. Vamos ler aqui Carta aos Colossenses, capítulo que é Perek, de número 2, e o versículo de número 16, que diz assim: portanto, nenhum homem vos julgue ou se torne juiz, pelo alimento ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou lua nova, ou dos Shabatot, ou seja, do sábado,
que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é o Machia. Muito bem, vamos então dar início a esse estudo, que o Eterno nos ajude, nos guie, pelo mérito do seu Filho, Yeshua HaMashiach Melech Davi. Amém e amém. Vamos ler agora no contexto original judaico, esse versículo aqui de Colossenses 2, 16, que diz assim: portanto, ninguém vos julgues, um goim, por comer e beber, ou com respeito a um Yom Tov, ou um Rosh Kodesh, que é o cabeça do mês, ou Shabbatot. Muito bem? Deixa eu colocar minha equipa aqui. Olha só, essa equipa aqui veio direto de Israel. Eu estarei sorteando artigo judaico. Temos aqui, ó, Nerot. Nerot é lâmpada, é uma réplica das lâmpadas de cerâmica da época de Jesus, da época de Yeshua. Inclusive, na parábola das 10 virgens, elas usavam essas lâmpadas aqui, tá bom? Deixa eu colocar minha equipa aqui. Alberto, para que essa equipa aqui? Para que essa equipa na cabeça? Essa equipa faz nos lembrar que o Eterno está acima de nós. O Eterno está acima de nós. Muito bem, vamos então começar o vídeo. Olha só. O apóstolo Paulo é um apóstolo muito injustiçado. Por quê? Tendenciosamente, de forma capciosa, o bispo Tarcião, ele não gostava da cultura judaica e ele tirou a essência e a cultura judaica das cartas de Paulo e dos evangelhos e traduzindo as cartas paulinas do modo que ele queria, para tirar toda a essência e a cultura judaica das cartas paulinas. Sabemos que Paulo era judeu, Paulo fala isso, ele era judeu, os discípulos de Jesus eram judeus, enfim. Vamos deixar esse assunto para outra hora. Olha só, o que Paulo quis dizer aqui, no capítulo 2, versículo 16, que muitos teólogos batem cabeça, erram, tentam refutar esse versículo. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e não chegam em conclusão nenhuma. Por quê? Tentam refutar um texto cujo Paulo, o apóstolo Paulo, estava refutando romanos, gregos e judeus que estavam impedindo os goim, ou seja, os gentios, recém-chegados, convertidos a Calarra de Colosso, que é a comunidade judaica messiânica de Colosso, a guardar o sábado, a obedecer os mandamentos. Os recém-chegados chegavam, aí os gregos falavam assim: você vai guardar o sábado? Você não é judeu. O próprio judeu chegava e dizia assim: ei, você vai guardar o sábado? Você não é judeu. E vinha um romano e falava: você vai guardar o sábado, romano? Você não é judeu. Aí Paulo vai e quebra esse achismo e esse sofisma, dizendo o seguinte: portanto, ninguém vos julgue, ninguém se torne um juiz para julgar um goi, por comer ou beber com respeito a Yom Tov, ou um Rosh Chodesh, ou Shabbat, porque são sombras das coisas que estão por vir no Olam Abá, mas a realidade é a substância do Mashiach. Ou seja, Paulo aqui estava refutando gregos, romanos e judeus que queriam impedir, judeus querendo impedir os goim de guardarem o Shabat, os gregos querendo proibir os próprios gregos de guardarem o Shabat e os romanos querendo proibir os romanos de guardarem o Shabat. Então, Paulo ele recebe essa notificação através do seu discípulo Epáfras, que servia na igreja e visitou o apóstolo Paulo e falou sobre o progresso da igreja e os problemas internos da igreja.
Então Paulo escreve a carta de Colossenses. Essa carta tem várias palavras de exortação e refutação. Paulo fala também sobre a proibição de adoração aos melachim, aos anjos. Enfim, ou seja, essa igreja não era uma igreja gentílica, que estava sendo adaptada de acordo com a Torá. Então, essa igreja tinha uma dificuldade com a adaptação da Torá, dos mandamentos, porque gregos e romanos e judeus infiltrados nessa igreja estavam querendo proibir as pessoas de guardarem o sábado. Então, aqui Paulo não está refutando quem guarda o sábado. Pelo contrário, Paulo está ajudando e aconselhando, persuadindo as pessoas a guardarem o sábado sim, porque são coisas das sombras das coisas futuras do Olam Abá. Ou seja, esse versículo aqui fez com que muitas pessoas ao longo da história do cristianismo abandonassem a guarda do sábado, as festas judaicas, os mandamentos por causa desse versículo aqui. Não, esse versículo aqui, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não é para guardar o sábado não. Por quê? Porque, infelizmente, professores, pastores, teólogos, doutorados que, para mim, não conhecem um texto da Bíblia e ensinam errado. E o próprio Jesus disse que aquele que ensinar errado um pequeno mandamento também será pequeno no reino dos céus. Catan significa pequeno. Gadol significa grande. Qualquer um que ensinar um Catan, uma das menores mitzvot, será chamado de Catan no Malhut Shammai, no reino dos céus. Então Paulo aqui ele entra de sola, exortando os gregos, romanos e persuadindo os gentios, dizendo o seguinte: vocês agora fazem parte do povo de Deus. Não interessa que vocês não são judeus. Não interessa que seus pais, sua mãe e seu pai não são judeus. Vocês agora estão no corpo do Machia, estão no corpo de Cristo, enxertado na oliveira, que é Israel, e vocês podem guardar o sábado, vocês podem obedecer os mandamentos, vocês não podem se alimentar de carne suína, é isso que Paulo está dizendo, porque um romano chegava e falava assim, peraí, você vai obedecer os mandamentos dos judeus? Nós romanos nos alimentamos de carne suína, os judeus não. Então Paulo estava combatendo essa heresia que estava infiltrada dentro da calarra, dentro da igreja de Colossenses. E muitos pastores interpretam mal esse versículo. Olha só, segundo o historiador Flávio Josefo, os judeus residiam nesta província da Frígia já por quase 2 séculos. Há um relato no Talmud, tratado de Shabat 147b, sobre os judeus que moravam na Frígia, e esses judeus persuadiram os gentios convertidos a não guardarem o sábado. Segundo o tratado do Talmud, esses judeus não reconheciam Yeshua, Jesus, como Machia, e corromperam com os costumes pagãos, ou seja, esses judeus se corromperam com os costumes pagãos do vinho e das águas da Frígia. Por isso, Paulo escreve aos Efésios, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. Agora, aqui, vou falar aqui um pouco da biografia do apóstolo Paulo. Paulo foi ensinado pessoalmente por Gamaliel, que era ele o próprio fariseu, chefe do Sinédrio, ou seja, Gamaliel era chefe do Sanhedrin. Paulo foi ensinado por Ramban Gamaliel. Existe uma possibilidade real de que Paulo estivesse sendo preparado por Ramban Gamaliel para assumir a liderança do Sanhedrin daquela época.
para liderar o Sanhedrin. Isso teria feito de Paulo o equivalente ao juiz, chefe da Suprema Corte de Israel. Gamaliel, olha só, os judeus eram proibidos de estudar o grego, a língua grega. Eu não sei se eu falei isso no começo, mas se eu falei, eu trago de volta à memória. Os judeus eram proibidos de estudarem a língua grega. Vou falar por quê. Muitos teólogos, pastores, ensinadores, palestrantes usam mais o grego do que o hebraico, e o grego é uma língua pagã. É uma língua pagã. Os gregos, para quem não sabe, são netos dos filhos de Noé. E vou revelar para vocês, dentro do contexto original hebraico, do Targum, que é a linguagem mais antiga da Bíblia. Eu vou revelar para vocês. Vou continuar aqui, olha só. Gamaliel tinha aproximadamente 1000 alunos. Paulo era um deles. Paulo conhecia bem a cultura grega, e o Talmud proíbe o estudo de sabedoria grega devido sua natureza fácil de confundir. O único sábio autorizado a estudá-lo e ensiná-lo foi o Ramban Gamaliel e seus 1000 alunos. Paulo era um deles. Por isso, Paulo conhecia muito a cultura grega e ele dominou todas as suas cartas refutando aquelas pessoas que eram contra os mandamentos de Deus. Muito bem. Então agora você entendeu que muitos pastores tentam refutar esse versículo aqui de Colossenses 2, versículo 16, usando a língua grega. Sendo que eles não sabem de onde se originou os gregos. Vou revelar para vocês aqui agora de onde se originou os gregos, a língua grega. Gênesis, ou Sefer Bereshit, capítulo de número 10. Os gregos estão codificados na Torá, no Targum, no capítulo 10, e no Passuk 2, que diz assim, a partir do versículo 1, a epígrafe diz: descendentes dos filhos de Noa, ou Noé, são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio, do Bavur. Bavur é dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, olha só, Gomer, Magog, traz alusão a Gog, Magog, Madai, Javan, Tubai, Mesec e Tiras. Aqui são os filhos de Jafé. Vamos ler agora no Targum, que é a linguagem mais antiga da Bíblia. Olha o que o Targum diz. O Targum de Tafsir Hazak, de Gênesis 10. O Targum diz o seguinte: e esta é uma exposição da geração dos filhos de Noa. Shem, Ham e Éfet, pois eles tinham filhos e depois do Mabul, do dilúvio. Olha só, agora aqui eu vou revelar de onde se originou os gregos. Se originou de Jafé, que foi um dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé, olha só, Turquia e Iarjuj, e Média e a Grécia e a China e a Pérsia. Os filhos de Gomer, os eslavos, os francos, os borgonheses, e os filhos da Grécia, Cilícia e Tarso, Chipre e Adana. Olha só isso. Eu estou revelando para vocês de onde se originou os gregos. Por que eu estou fazendo questão de mostrar isso para vocês?
Você vai entender agora. Olha só. A língua grega é profana. Os gregos sempre rejeitaram a Torá. Os gregos priorizavam o lado externo, ou seja, o lado de fora do corpo, o nosso estereótipo. Por isso Paulo escreveu que a letra mata. Quem já leu esse versículo? A letra mata. Aí algumas pessoas que não entendem nada de Bíblia falam assim, tá vendo aí, ó? A letra da Bíblia mata, é muito conhecimento, esse negócio de teologia hebraico mata. Não, Paulo está dizendo o seguinte, a letra da sabedoria grega mata, mas o espírito da Torá vivifica, ou seja, as letras da Torá vivifica. Eu provei para vocês aqui de onde se originou os gregos, que são descendentes dos filhos de Noé, ou seja, são netos de Noé. Olha só, os gregos, no domínio grego, aquele período ali entre Mateus e Malaquias, aquele período obscuro, folhas em brancas, os gregos dominavam Israel. E os gregos tinham uns principais decretos que proibiam a observância do Shabat, Brit Milá, circuncisão, e Kiddush HaChodesh, santificação judicial de um novo mês, baseando na lua nova. Foi onde eu li aqui, Colossenses capítulo 2, versículo 16, que Paulo fala o seguinte: portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova. Os gregos proibiam isso. O que significa isso? Um Kiddush HaChodesh, santificação judicial de um novo mês baseado na lua nova. Ou seja, os judeus comemoram o início de um mês. E aí que se lembra da Sunamita, que falou com seu esposo. Eu vou até Elisha Hanavi, que é o profeta Eliseu. Eliseu vai dizer o seguinte, olha, não é Rosh Kodesh, não é lua nova, não é começo do mês, porque as pessoas costumavam se consultar os profetas no começo do mês, que é a lua nova, e também no Shabbatot. Tá vendo como que as coisas se encaixam? Então, por isso que eu estou dizendo para vocês, gente, é tão fácil de entender a Bíblia, tão fácil. Só que tem muita gente, pastores, que complicam e tem medo, na verdade, das pessoas conhecerem a verdade. Por quê? Vão descobrir que o dízimo não é como é ensinado nas igrejas. E por aí vai. Bom, para mim terminar aqui. Dizem alguns teólogos que a crítica, ou seja, lá em Colossos, vinha tanto de romanos que não eram crentes e criticavam aqueles romanos por não obedecerem seus costumes. E eles falavam assim, olha, você não é judeu. Por que você está guardando o sábado? Você não é judeu. Por que você deixou de comer carne suína? Essa crítica vinha do lado de fora, de outros romanos, mas tinha crítica também dos judeus, que viram que não eram judeus guardando o Shabat. E diziam, por que você está guardando o sábado? Que isso? Você não é judeu. Aí Paulo vai escrever dizendo o seguinte, no original hebraico, estou tentando resumir aqui porque a hora passa. Portanto, ninguém vos julgue por comer ou beber, ou com respeito a um Yom Tov, festival judaico, ou um Rosh Chodesh, ou Shabbat, Rosh Chodesh, que é o cabeça do mês, o início do mês, pois isso são sombras das coisas futuras. Para terminar, no entanto, a substância é de Cristo. Para traduzir o versículo em inglês simples, Paulo quer dizer o seguinte, não deixe ninguém lhe dizer ou se tornar juiz
que você não deve guardar o sábado ou as festas bíblicas. São dias santos e devem ser seguidos, mas saiba que a questão, substância deles é Cristo. E para finalizar aqui, o Rabino Abraham Yehoshua, em seu livro, que é intitulado Quem é esse Goi? Ou seja, quem são esses Goim, ou gentil? Na página 56, ele escreveu que todas as nações podem guardar o sábado. E a missão dos judeus é auxiliar as nações a guardarem o sábado para a redenção do mundo, para que Machia volte logo. Gente, eu deixei de falar muita coisa nesse vídeo aqui porque eu tento resumir, mas não dá para resumir em um só vídeo porque é muita coisa para falar. Mas no próximo vídeo eu vou falar sobre o versículo 17. O versículo 17 que diz que são sombras das coisas que estão por vir. O que significa sombra? Olha, sensacional. Nesse vídeo nós aprendemos que Paulo não estava refutando quem guardava o sábado. Pelo contrário, Paulo estava sendo apologético quem estava guardando o Shabat. Espero que vocês tenham gostado. Voltarei a qualquer momento. Então é o primeiro vídeo, então curte, compartilhe, mande para o seu amigo, para sua mãe, para sua avó, mande para seus raverins que são amigos, e que Deus abençoe vocês. Se você gostou, comenta, deixe sua opinião, que é muito importante, tá bom? E se inscrevam em nosso canal. E voltarei a qualquer momento trazendo novidades para vocês aqui nesse canal, que Bíblia é que não vai faltar, conhecimento bíblico é que não vai faltar. E nós também iremos aqui refutar quem é contra os mandamentos de Deus. Ficando por aqui, Deus abençoe a todos vocês. E sucesso, hein? Sucesso para todos vocês.